Você frequenta terreiro há anos? Vê outras pessoas incorporando, mas você nunca incorporou? E isso te faz se sentir deslocado, menos útil, menos médium até. Hoje eu vou explicar para vocês porque não incorporar não significa um atraso espiritual. Vamos lá? Muitas pessoas atualmente nos terreiros carregam essa dúvida em silêncio. Está há anos no terreiro, já tentou desenvolver, já pediu até mesmo orientação e nada acontece. E eu sei, gente, não tem nada pior do que você sair de casa para fazer a caridade, mas por dentro se sentir frustrado. Se mediunidade é uma caridade, nós precisamos começar ajudando a nós mesmos, não é verdade? E é por esse motivo que antes de nós começarmos a falar sobre incorporação, nós precisamos entender um conceito básico. Afinal de contas, o que é um médium? Médium, a palavra médium vem do latim, medium, que significa meio, intermediário. E segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 14, toda pessoa que sente, em algum grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se dizer assim que todo mundo é médium. Então, pessoal, depois dessa pequena leitura desse trecho do livro dos médiuns, capítulo 14, nós já podemos começar a ver alguns pontos importantes aqui. Todo mundo é médium. A mediunidade ela não é uma exclusividade, não é um privilégio e praticamente todas as pessoas possuem em maior ou menor grau. Mas beleza, vamos continuar aqui, não é só isso não que eu separei. Tem mais um trechinho aqui pequeno do livro dos médiuns que eu gostaria de ler, eu prometo que é bem rápido, bem breve, tá bom? Os médiuns têm geralmente uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. Bom, pessoal, aqui então a gente já tem um conteúdo muito importante em palavras aqui fundamentadas, né? Escritas ali pelo próprio Allan Kardec. Que é o quê? Todo mundo é médium, não é uma exclusividade, não é um privilégio e o mais importante, cada pessoa ela tem uma aptidão para a mediunidade, ou seja, cada um nasceu com uma característica e a mediunidade ela não irá se mostrar de forma igual para todo mundo. E só para deixar ainda mais claro para vocês como que não incorporar, o fato de não incorporar não é um problema, gostaria de listar, de falar algumas mediunidades. Serei muito breve nisso, porque existem praticamente centenas de mediunidades. Eu repito, centenas de mediunidades. Várias maneiras nas quais a mediunidade pode se manifestar. Então, vamos listar algumas aqui para você. Começando pelo tipo de mediunidade mais comum, que segundo o próprio Kardec, todos os médios possuem maior ou menor grau. Essa realmente todos nós possuímos, que é o que é a mediunidade da intuição. Você fala, poxa, mas a intuição, então, agora é uma mediunidade. Eu ouvi as vozes da minha mente, é uma mediunidade? Sim, sim, pode-se dizer que sim. Você é aquele tipo de pessoa que sempre sabe o que dizer na hora certa, sabe como lidar com uma situação, sabe levar uma palavra amiga para fazer aquela pessoa que está triste ficar melhor. Fique sabendo que sim, você está ajudando, você está aconselhando e sendo aconselhado por espíritos, ajudando outras pessoas sem você saber. E sim, essa é uma mediunidade muito importante, a intuição. Lembre-se de algo que é realmente imprescindível. Para você fazer o bem e ajudar as pessoas, você não precisa estar incorporado. É algo que nós já falamos em outros vídeos. A próxima mediunidade é a mediunidade sensitiva. Como assim mediunidade sensitiva, Maicon? São aquelas pessoas que sentem a presença dos espíritos no corpo físico. Como? Quando há uma mudança energética brusca, ou quando um espírito se aproxima, você começa a bocejar, seus olhos começam a lacrimejar, você sente algum arrepio, ou quando você vai em algum lugar, em algum ambiente, você não se sente bem, você já entra ali e fala, nossa, a energia. Alguma coisa aqui, é o famoso santo não bateu, né? Alguma coisa aqui tá me fazendo, dando a vontade de ir embora. Você sente isso de uma forma muito forte, você tem toda essa sensibilidade espiritual. E sim, a mediunidade sensitiva é uma mediunidade muito comum e muito importante também. E por último, a mediunidade que eu separei aqui para vocês, para falar, é a mediunidade audiente. O que é a mediunidade audiente, Mark? É aquela mediunidade no qual o espírito se aproxima de você e você ouve ele falando pelo seu ouvido. Ah, Michael, nossa, óbvio que você falou, assim, eu ouço, né, pelo ouvido. Não, não, pessoal. A mediunidade audiente, sim, você ouve ela realmente pelo seu receptor, seu sensor auditivo, né, físico, mas a gente vai falar isso também em outro vídeo, você ouvir o guia
também ele às vezes é meio mal difundido por aí, né, às vezes a gente fala alguém fala: "Ah, eu tô ouvindo meu guia falar", mas na verdade você não tá ouvindo realmente, porque essa mediunidade audiente, diferente das 2 primeiras, ela é bem mais rara de acontecer, tá, pessoal? Então, normalmente você ouve o guia de uma outra forma, mas vou deixar isso aí vocês curiosos para o próximo vídeo, tá bom? Mas o que eu queria falar aqui principalmente é isso. Não existe só um tipo de mediunidade, todas as pessoas são médiuns em maior ou menor grau e as pessoas nascem com aptidões e características distintas, certo? E volto a repetir algo que eu já havia dito em outros vídeos. A mediunidade vai se desenvolver em cada um no seu tempo, no tempo certo. Cada um de nós somos espíritos individuais que temos a nossa história, temos o nosso dever, temos os nossos defeitos e temos o que nós devemos aprender para que aquela mediunidade, que aquela característica nossa, ela aflore. E pessoal, aqui já ficou claro para vocês porque tem gente, sim, tem filhos médiums, pessoas que vão em centro espírita, enfim, candomblé, qualquer religião espiritualista e que vai há anos, que ajuda muito, mas que não sente nenhum guia se aproximando, que não incorpora. Ficou claro que para você ser médium, não necessariamente você necessita de uma incorporação. Aí você pode falar, poxa, Marco, mas aí eu me sinto muito deslocado porque no centro de Umbanda, num centro espírita, num candomblé e etc., a mediunidade principal é a incorporação. E sim, é verdade, eu não posso mentir aqui para vocês. Realmente, nesse caso, onde o guia, ele é um, nós servimos de porta-voz para a espiritualidade, a incorporação é a mediunidade principal. Mas ela não é a única. E você não ter essa mediunidade não te faz inferior ou atrasado. E eu vou te explicar e te dar um exemplo disso agora. Minha mãe nunca foi médium de incorporação. Ela trabalha na porteira do terreiro, né? Como os guias costumam dizer. Ela é da porteira. Ela recebe as pessoas, abraça, acalma. E muitas vezes, antes da pessoa passar com um guia 1, guia 2, ela já recebe por intuição que aquela pessoa, para aquele problema que ela tem, ela precisa falar com o guia da entidade do médium tal. Ou seja, ela já é intuída, o processo todo de mediunidade, a corrente mediúnica do jeito que nós falamos, já começa com ela na porta. E o mais satisfatório é que quando a pessoa passa com o médium X, Y, Z, sai e fala, poxa, realmente você tinha razão, eu estou me sentindo muito bem, ele falou o que eu precisava ouvir. Ou seja, isso é mediunidade. Não é incorporação, mas é um instrumento. E eu te digo com tranquilidade. Às vezes o trabalho dela é mais pesado do que o nosso incorporado, porque ela recebe a dor bruta. Ela estabiliza a pessoa e prepara o campo, o terreno para que o atendimento espiritual ocorra de uma forma sadia. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que a mediunidade ela não é uma competição, não é uma corrida e não é comparação. E que muitas vezes a dor não é pelo fato de você não incorporar, mas sim pelo fato de você estar se comparando. Você olha para o lado e vê seu irmão de fé ali trabalhando, incorporando, girando e você pensa: e eu? Mas mediunidade, ela não é um espetáculo, ela é função. E função espiritual não é escolhida pelo ego, é escolhida pela necessidade do trabalho. Se você está no terreiro, se você sente vontade de estar ali, você sente algo que não é incorporação, mas você quer estar ali, isso já diz muito sobre você. Talvez você não esteja atrasado, você só está esperando que a sua mediunidade seja igual a do outro. E ela não precisa ser. Nem todo instrumento toca o mesmo som, mas todos são necessários nessa grande orquestra. Pessoal, e é isso que eu quis deixar aqui no vídeo para vocês de hoje, um vídeo um pouco mais curto, um vídeo mais breve, mas muito necessário, tá bom? Porque eu sei que tem muitos de vocês que estão me ouvindo que passam por isso, ou que conhecem pessoas próximas, conhecem irmãos que passam por isso, que se sentem frustrados, se sentem menos médio, menos importante pelo fato de não incorporar. Então, se você gostou desse vídeo, se você se identificou ou conhece alguém, deixa o like, comente aqui, compartilhe mais para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse é um conteúdo relevante, que possa alcançar mais e mais pessoas que estão passando por isso e não sabem o que fazer, não sabem qual é a resposta para isso. Aqui eu deixo o meu abraço fraterno a todos vocês. Até o próximo vídeo. Axé e muita luz.